Jesus quer falar com você através desse vídeo. E você não entrou aqui por acaso. Então, fique comigo até o final que Jesus tem algo muito importante para falar com você. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito mesmo. Você é muito especial, sua alma é muito especial para Jesus. Inclusive, nada se prova, né? Até porque ele pagou o preço de nos amar tanto na cruz, né? Mas você em específico é muito especial para Deus. E Jesus vê o que você está passando, ele vê as suas falhas, ele vê os seus pecados, mas da mesma forma ele se mostra aberto para te receber de novo. Nós erramos muito, às vezes é o orgulho, às vezes é a vaidade, às vezes é a falta de orar. Mas Jesus quer que você volte. Jesus quer que você pare de ser orgulhoso, por exemplo. Às vezes o orgulho é algo incontrolável, parece que a situação é algo incontrolável. Mas Jesus ele quer te usar para muitas coisas, né? Pode ser para confortar a vida de alguém, pode ser para orar por alguém. E ele quer que você pare de ser orgulhoso, né? Em específico. Orgulho, irmão, é um dos maiores aliados do cristão. Por quê? Porque o orgulho, ele é como alguém fazer algo por você, a pessoa pedir perdão e você não querer perdoar, por exemplo. Mas a Bíblia diz: perdoe para ser perdoado. Não seja orgulhoso. Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a acompanhar, a manter aquela relação, manter aquela amizade. Mas você deve perdoar, você deve amar. Amar não é gostar, muito pelo contrário. Mas você deve perdoar essa pessoa. Jesus te perdoou por tanta coisa. Ele te perdoou talvez pelo adultério. Ele te perdoou por você cair tanto em pecado, por você humilhar alguém, por você ter xingado alguém. E por que você não vai perdoar aquela pessoa totalmente por orgulho, totalmente por não querer, por tô certo, então tanto faz. É isso? Jesus ele quer te usar para confortar alguém, ele quer te usar para orar por alguém, ele quer te usar para fazer muita coisa. E ele tem um plano muito bom para a sua vida. Ele tem um plano extraordinário para a sua vida. Ele tem um propósito extraordinário para a sua vida. Só que você tem que se mostrar que realmente está seguindo com o que Jesus mandou na Bíblia. Perdoe para ser perdoado. Eu não estou aqui dando esses conselhos como se eu fosse perfeito. Muito pelo contrário. Eu não sou perfeito. Inclusive, isso aqui vale para mim também. Eu ontem, eu entrei numa situação que eu estava totalmente orgulhoso também. Porque eu fui buscar meu emprego com o veículo da firma, né, que eu trabalho, no caso, e eu me vi numa situação que o encarregado do meu trabalho me viu com eu e minha irmã e meio que eu tomei uma bronca daquelas. Mas foi depois da bronca, foi depois daquela bronca que eu me vi numa situação de orgulho porque eu briguei com minha irmã. Eu joguei na cara dela muita coisa, eu ajudo ela, que ela não reconhece. Só que eu sabia que eu não estava totalmente certo naquela situação. Mas do mesmo jeito eu fui orgulhoso, sabe? Eu me vi orgulhoso naquela situação. Inclusive essa lição é para mim também. Eu só me senti arrependido depois, sabe? Isso é um erro que muitos cometem. Eu não tô falando que eu xinguei ela, não. Mas eu me vi orgulhoso na situação que
eu posso estar totalmente certo. E eu fui embora, deixei ela embora de pé, sabe? Fiz minha irmã embora de pé. E um desses encarregados falou, pode desbloquear para ela. Só que o outro falou, pode desbloquear o patinete para ela usar, né? Ou seja, um falou que eu não podia e outro que podia. E eu fui pelo que não podia. Ou seja, minha irmã acabou indo embora de pé e eu fui estressado normalmente, né? No patinete. E meio que a situação acariciou, minha irmã ficou com raiva, independente da situação, eu expliquei para ela o que aconteceu, por que eu fiz isso. Ela não quis aceitar minhas desculpas. E eu me senti orgulhoso, eu falei, se você não quer aceitar, tanto faz, tá bom. Ou seja, o orgulho tomou conta de mim naquela noite, naquele dia. Eu só fui desfazer isso hoje de manhã, que eu fui e pedi desculpa para minha irmã. Que eu fui e a gente se resolveu. E graças a Deus hoje a gente está normal de novo. Não estamos naquela situação chata mais. E a situação específica que eu fui usado hoje, né? Foi para a minha namorada, né? Que acabou que o irmãozinho dela morreu. Ela estava muito triste, ela me ligou desesperada, chorando. E eu não sabia o que falar, sabe? Mas aos pouquinhos Jesus foi me usando. Jesus foi me dando palavras. Eu fui confortando ela. Eu fui dando conselhos, sabe? Às vezes você deve... É em situações como essa que você tem que evangelizar na vida de alguém. Que você vai evangelizar na vida de alguém. Que você vai apresentar a Deus para essa pessoa na vida de alguém. E foi nessa situação que eu falei, ora, ajoelha e ora, entrega nas mãos de Deus. Eu sei que é difícil. Eu já passei por isso. Eu não estou dizendo que eu já passei pela morte do meu irmão. Eu já passei pela morte da minha avó. Eu sei como que é. E eu nunca pensei que eu seria usado por Deus nesse nível, sabe? A ponto de conseguir dar conselho para alguém, confortar alguém numa situação como essa. Geralmente era eu que era a pessoa, era eu que passava pela tristeza. Mas Jesus me usou poderosamente para confortar a vida dela, para evangelizar na vida dela. E então, irmão, Jesus ele quer te usar. Jesus ele quer tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Mas você tem que largar, você tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Então, irmão, pensa bem quando você brigar com alguém. Pensa bem quando você... Pensa bem antes de falar alguma coisa. Pense 2 vezes antes de declarar alguma palavra, declarar alguma coisa, uma frase. Porque vai que você declara para alguém que essa pessoa aconteça alguma coisa com ela no outro dia, você não sabe. Não sabemos o dia de amanhã, apenas Deus. Não sabemos quando ele vai voltar, apenas ele. Então, irmão, Deus manda te dizer, seja uma pessoa melhor. Jesus tem um propósito muito grande na sua vida. Um propósito perfeito na sua vida. Talvez não possa ser material. Talvez não possa ser o seu sonho. Mas possa se evangelizar. Possa ser falar com alguém. Apresentar Deus a alguém. Aproximar as pessoas de Deus. Cada um tem um propósito diferente nessa vida. E Jesus quer te usar poderosamente. Então, irmão, não deixe que esse conselho entre no ouvido e saia de outro. Se você recebe essa palavra, comente aqui abaixo, eu recebo, em nome de Jesus. E
Se você quer receber palavras como essa todo santo dia, clica aqui em inscreva-se, você não paga nada por isso. Amém? Deus abençoe sua vida, irmão. E clica no gostei, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E também você vai estar me ajudando a expandir esse galardão nos céus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus conforta o seu coração, independente da situação que você esteja passando. E até já, irmão.